Vamos fazer a nossa leitura bíblica, fazer o nosso estudo. No livro de Salmos, esta manhã, vamos continuar no nosso estudo, do livro de Salmos, e hoje nós iremos meditar no livro de Salmos 45. Salmos 45. Salmo de realeza. Diz assim a palavra do Senhor: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, as suas companheiras que a seguem, são trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Senhor, eu peço que o Senhor esteja nos direcionando nesta palavra, e que a igreja do Senhor venha crescer no conhecimento, crescer na edificação. Portanto, eu clamo ao Senhor, toma conta deste momento. É assim que eu oro em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, este salmo aqui, como nós estamos estudando, o livro de Salmos, e nós estamos procurando, direcionando alguns temas a respeito de Salmos. Nós já falamos aqui sobre os Salmos, por exemplo, de arrependimento, o que busca o arrependimento. E esse salmo aqui, ele fala de um salmo de realeza. Ou seja, esse salmista, ele direcionou esse salmo, ele escreveu esse salmo para um rei. Ele descreve esse salmo para um rei. Ele compõe esse salmo para um rei e exaltando esse rei no dia do seu casamento.
Ou seja, ele estava direcionando esse salmo para um monarca israelita, como uma princesa da cidade fenícia de Tiro. É o que nós lemos aqui. Mas eu quero chamar a atenção de vocês a respeito do significado espiritual deste salmo. Porque eu acho maravilhoso a Bíblia. Esse salmo ele foi descrito pelos filhos de Corá. Filhos de Corá eram aquelas pessoas que participavam da romagem. Este salmo é um salmo poético. E na medida que eles viviam um momento em sua vida, eles descreviam esses salmos. Eu não sei se eles sabiam naquele momento, mas hoje eu posso saber que eles eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que toda a Bíblia, toda a palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu vejo nesse salmo aqui uma inspiração profunda, porque se nós lermos de forma desatento, nós não vamos observar aquilo que esse salmo quer dizer. E é por isso que nós precisamos olhar com os nossos olhos espirituais para entendermos o significado deste salmo. Esse salmo, de fato, ele estava escrevendo para um rei. Um monarca ali do povo de Israel. Mas quando nós olhamos para o que é espiritual, ele estava escrevendo para a própria pessoa de Jesus. Jesus, naquele tempo, não existia. Né? É claro que os livros da Bíblia sempre apontou para Jesus. Mas eu vejo que se esse salmo tem um significado messiânico, isso com certeza, eu vejo que esse salmista, quando ele estava escrevendo, ele estava sendo muito inspirado pelo Espírito naquele momento. Porque se nós observarmos aqui, versículo por versículo, nós podemos ver a grandeza de Cristo e a grandeza também da sua noiva. Aqui está falando de um casamento de um rei com a sua noiva. E se nós observarmos nos dias de hoje, como isso foi descrito há muitos e muitos anos atrás, esse salmista estava refletindo o Rei dos Reis, Jesus Cristo, com a sua noiva, que é a própria igreja. Faz uma junção maravilhosa este capítulo. E a primeira parte deste capítulo, queridos, onde nós vamos estudar a relação do noivo com a sua noiva, ele escreve aqui a glória deste noivo. E quem que é o noivo? Jesus, o Rei dos Reis. Então vamos ler novamente aqui os primeiros 8 versículos para vermos o quão era maravilhoso este noivo, o quão é maravilhoso a pessoa de Jesus Cristo, que diz o seguinte: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Aí ele começa, versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente.
pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, de palácios de marfim, ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Queridos, nós podemos ver aqui um certo romantismo nas palavras do salmista. Então nós podemos ver o charme do rei. Mas o charme do rei, ela não é vista, em se tratando de Jesus, não como uma figura humana, não como uma pessoa, como o modo que se veste, mas como um rei vistoso no seu caráter, nas suas obras, nas suas palavras. E é por isso que este salmo, ele nos induz a olharmos com os olhos espirituais. Porque quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, naturais, nós observamos as pessoas muito mais da forma como elas se vestem, muito mais da forma como elas estão nas suas posições. Mas os nossos olhos espirituais não devem ser assim. Os nossos olhos espirituais, eles precisam olhar o quê? Sempre o caráter, sempre nas obras e sempre nas palavras. E nós podemos ver que quem é verdadeiramente o rei, o verdadeiro rei, é a pessoa de Jesus. Porque ele sim, sendo uma pessoa simples nos vestir, mas poderoso em obras. Ele simples na sua pessoa, mas ele vistoso no seu caráter. Porque onde Jesus passava, ele deixava o quê? A admiração das pessoas. Daquelas que sim, que entendiam o seu reino. Porque aquelas que não entendiam o seu reino, aquilo que ele queria ensinar, enchia o seu coração de ira. E essas pessoas estavam sempre o quê? Olhando com os olhos espirituais. Então, queridos, este rei, ele sempre é vistoso e imponente. Essa é a figura de Jesus. Ele sempre foi irresistível em suas palavras e poderoso nas suas obras. Este é o rei. A sua divindade, sempre ela pode ser comprovada por seus atributos e por suas obras. E nós podemos tirar como exemplo a pessoa de Nicodemos. Se nós olharmos Nicodemos em João capítulo 13, aquele homem, ele ficou em crise. Ele ficou em crise, queridos. Se nós estudarmos a vida de Nicodemos, Nicodemos ele começou a observar Jesus naquela sua simplicidade, naquela sua habilidade, naquele seu poder que ele tinha. Nicodemos entendeu que ele foi um enviado de Deus. E ele entrou em crise. Por quê? Porque Nicodemos foi o homem maioral. Ele foi um líder. Ele era o sacerdote, o top daquele tempo. E ele entrou em crise, porque aquilo que Jesus fazia, ele não poderia fazer, ele não podia fazer. Aí ele teve aquele diálogo com Jesus, dizendo, rapaz, Jesus, vem aqui, vamos conversar. Chamou ele para um canto e disse assim, Jesus, eu sei que tu és um enviado de Deus, porque as obras que você faz, é só por Deus. É só por Deus. E ali todos, creio que todos conhecem esse diálogo. Jesus, ele ensina Nicodemos para que uma pessoa, para seguir, para viver o reino de Deus, ela precisava o quê? Nascer de novo.
Mas só que Nicodemos, queridos, naquele momento, naquele instante, vendo Jesus, conhecendo Jesus, o seu caráter, a sua forma de agir, sabendo que ele era um enviado de Deus, ele não saiu da sua posição. Jesus, ele despertou o olhar espiritual dele, mas, no entanto, ele ficou preso naquilo que ele era para o mundo. Nicodemos era para o mundo, porque Nicodemos ali, ele era um homem respeitado. A Bíblia nos ensina que os sacerdotes naquele tempo usavam o quê? Roupas especiais. E então, portanto, Nicodemos não podia sair daquela posição que ele estava. E Nicodemos perdeu, queridos. Mas Jesus, ele seguiu adiante, mostrando o seu exemplo. E esse Jesus, quando ele caminhava, esse noivo, ele caminhava como uma pessoa cheio de graça e cheio de verdade. Jesus, quando ele caminhava, as palavras que ele soltava, que ele falava com as pessoas, elas acabavam sendo uma medicina para a alma das pessoas. Porque tudo que Jesus falava e anunciava trazia paz ao coração das pessoas. Enquanto Nicodemos não saía da sua religiosidade. Meus irmãos, esse é Jesus. Esse Jesus, essa pessoa que esse salmista estava escrevendo aqui na Bíblia, era a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. Vamos pegar aqui para nós, queridos. Sabemos que nós enfrentamos dias difíceis também, como aquelas pessoas naquele tempo. Nada mudou. Muda as coisas, a tecnologia, hoje nós, mas os problemas do dia a dia todos têm, circunstâncias desfavoráveis. Mas eu acho interessante que esse rei, esse Jesus, quando nós estamos na presença dele e ouvimos a voz dele, nós temos paz, nós temos o refrigério, e nós temos as condições necessárias de deitar em nossas camas e dizer assim: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É isso que esse rei faz com seus filhos, é a presença. Coisa que Deus, Jesus nos dá, o mundo não dá. E acontece, queridos, que esse Senhor, esse Jesus, esse Rei, Ele é vistoso, mas não com o seu modo de vestir, mas o seu modo de ser. E é o que o salmista está querendo explicar aqui. E a outra coisa que esse salmista, ele traz aqui para nós, que esse rei, ele não é apenas vistoso, mas ele é o quê? Um guerreiro poderoso. Então aqui, na verdade, você vê que o salmista, a partir do versículo de número 3, ele muda a visão do rei. Ele já coloca esse rei como um guerreiro, que diz o seguinte aqui, ó: cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. Aí você vê que esse rei, o salmista, ele descreve esse rei agora como um guerreiro. Ele sai de uma figura de um noivo, ele sai de uma figura de uma glória de um noivo, e ele começa a ser o quê? Um guerreiro esplendoroso, um guerreiro cheio de poder. E nós temos que entender, meus irmãos, o quanto isso é maravilhoso, porque quando nós vimos um Jesus, ele veio como figura humana,
Ele veio como um cordeiro de Deus, como um cordeiro, como um animal frágil. A Bíblia fala que ele nasceu numa manjedoura, ali naquele lugar, num estábulo, como um certo indigente. Ele era frágil, ele era um coitado. Se nós olharmos para o nascimento de Jesus hoje, nós tínhamos pena, nós tínhamos dó. Mas é por quê? Porque ele nasceu aqui para o mundo natural. Agora, quando nós olhamos para o mundo espiritual, nós podemos observar que Jesus, ele viveu sim, um servo como um cordeiro. Aquele obediente, foi para a cruz, como ovelha muda para o matadouro. Ali ele sofreu, ele morreu. Mas ali na cruz, tudo mudou. Ali um Jesus morreu como homem, mas ele o que? Ressurgiu no Espírito. E quando ele ressurgiu no Espírito, ele ressurgiu cheio de poder. E aonde que nós devemos olhar o nosso mundo espiritual? Porque esse Jesus, nós não podemos olhar ele como uma figura humana, mas como uma figura espiritual, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque a Bíblia fala que lá em Apocalipse capítulo 19, porque um dia ele vai voltar, e quando ele vai voltar com seu corpo cheio de glória. A Bíblia fala que na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai buscar a tua igreja. Ele é invencível. Ele é invencível, ele venceu tudo. Por isso que ele é o rei esplendoroso. O seu reinado nunca vai acabar. Ele é rei, pronto, final. Deus levantou Jesus como rei. E esse reinado nunca vai ter fim. E se nós observarmos, desde quando Jesus foi crucificado, reis de nações se levantaram. Caíram e foram ao pó, não existem mais. Eles ficaram o que? A base do esquecimento. Mas esse Jesus, ele nunca morre. Esse guerreiro, ele é sempre esplendoroso. E esse rei que nós servimos, e é esse rei que nós cremos, e é esse rei que nós precisamos o quê, queridos? Nos deleitar. Ele, além de ser um guerreiro esplendoroso, ele é um guerreiro justo. Justo por quê, queridos? Ele não é um guerreiro que ele saiu como Davi, matando, usando a sua espada. Não, ele não derramou o sangue de ninguém, mas ele derramou o seu próprio sangue para vencer o mal que existia nessa terra. Aí você vê a postura desse rei justo. E um rei conquistador. Um rei conquistador, porque Jesus, ele nunca errou o alvo. Ele nunca errou o alvo. As suas setas ferem para o juízo e ferem para a salvação aos que rendem para o adorá-lo. Tanto é que ele, vou citar o exemplo, naquele momento em que ele estava falando como figura humana, ele conversou com Nicodemos. Até então, Nicodemos, ele não foi com Jesus. A posição de Nicodemos era mais importante para Nicodemos do que seguir para Jesus. Mas isso não aconteceu com Levi. A Bíblia fala que Levi foi um cobrador de impostos. E Levi era um homem também de classe alta. Um homem bem-sucedido. Ele tinha uma vida diferenciada. E ele oprimia ali os judeus. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus dizendo assim, Levi, segue-me. A Bíblia fala que Levi largou tudo e começou a segui-lo. Então, ou seja, a seta de Jesus foi ali no coração de Levi. E ele não resistiu. Ele não resistiu à seta que o guerreiro Jesus colocou no coração dele. E ele seguiu esse Jesus. A tal ponto que se nós temos hoje o Evangelho segundo Mateus, esse Mateus foi o próprio Levi. Então, queridos, nós podemos ver o quanto esse Jesus, ele é tremendo.
E o salmista, ele vai mais. No versículo 6 e 7, a Bíblia fala o seguinte: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Queridos, aqui nós podemos ver o rei sendo coroado. Ele foi coroado. Deus deu o trono ao rei, porque ele sabia quem era o rei. Ele sabia que Jesus, ele era reto e ele era justo. E ele que nunca iria errar. E o próprio Deus colocou a coroa em Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, em Hebreus, por conta da coroa que Deus colocou sobre ele, sendo o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele é superior a tudo e a todos. Ele é superior a anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior aos profetas, ele é superior a todos, a Abraão, a Josué, a Arão, ele é superior a todos. Por quê? Porque a coroa está sobre ele. E essa coroa é uma coroa eterna. Hoje, muitas vezes, nós olhamos com os nossos olhos, eu sempre vou voltar a isso, queridos, nós olhamos para a figura de Jesus, ele como aquela coroa de espinho em sua cabeça, no momento da crucificação. Mas eu quero dizer que nós devemos mudar esse nosso olhar, porque a coroa que está sobre ele agora, é a coroa de Deus, é aquela coroa sublime, aquela coroa que eu não consigo olhar com os meus olhos naturais, mas eu imagino que é aquela coroa esplendorosa. Aquela coroa que se nós olharmos para ela, nós não vamos ter condições nem de olhar para ele. Nós ficamos olhando para baixo, como reverência ao Rei dos Reis. É exatamente o que esse homem, o que esse salmista estava escrevendo. Ele mostrando qual era a majestade do rei. E a majestade do rei não estava apenas também na sua coroa, mas estava nas vestes, estava na sua corte. A Bíblia fala que Jesus, homem, quando ele nasceu, ele não tinha como vestir. Mas aqui nos Salmos, ele fala que aqui as suas vestes estavam cobertas de mirra, aloés e cássia. Ou seja, o que é mirra? Resina fragrante. Cheirava bem, era perfumado, bem vestido. Essa era a figura de rei. A sua corte. Podemos observar que Jesus, quando ele nasceu num curral. Mas hoje, queridos, nós podemos observar aqui, se eu pegar aqui em cima desse salmo, ele vive num palácio de marfim. Na coisa mais linda do mundo, onde ressoam instrumentos de corda para a sua alegria. Ele está lá, no trono. No trono. Eu quero dizer para vocês, irmãos, esta palavra aqui, esse estudo aqui, é para nós entendermos que, como o salmista observou quem era Jesus, assim nós também precisamos observar que Jesus é Rei, Ele é Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória, e nada foge do controle dEle. Ele é formoso, Ele é que sustenta, Ele que tem um domínio sobre os céus e sobre a terra. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso príncipe da paz. E nós precisamos reverenciá-los como igreja, assim como o salmista aqui reverenciou. Ele sempre olhou para Deus, para Jesus como um rei. E nós precisamos olhar Jesus como um rei. E sendo rei, Ele é Senhor. É aquele que tem o domínio, queridos. Aquele que nós devemos seguir.
aquele que nós devemos nos submeter todos os dias, aquele que sabe exatamente o que é melhor para nós. E muitas vezes, queridos, nós caímos em nossas tentações, pensando que nós temos o controle das coisas, que nós é que direcionamos, é que nós fazemos as coisas acontecer. Não, não é assim. Tudo é direcionado pelo Rei, porque Ele está no trono. Se nós estamos aqui hoje, se você, a posição que você está hoje, não coloque isso na sua conta. Coloque na conta de Jesus. É Ele que tem um domínio sobre a sua vida. Se não fosse Ele, você não seria salvo. Se não fosse Ele, você não estaria na igreja. Se você não fosse Ele, você não tinha a sua família, você não tinha o seu trabalho. Se não fosse Ele, você não tinha as suas lutas. Se não fosse Ele, você não teria as suas conquistas. Tudo vem dEle. Tudo é direcionado por Ele. Amém? Glória a Deus. E partindo para o raciocínio aqui do salmista, falamos da figura do rei. Agora nós iremos falar da figura de quem? Da sua noiva. A noiva é maravilhosa. Eu fico olhando para a noiva assim. Poxa, eu lembro quando eu me casei. Meu coração encheu de expectativa para ver a noiva entrar. E quando a minha noiva entrou pela porta da igreja, meu coração quase saiu pela boca. De tanta emoção, de tanta alegria, de tanta insegurança também. Eu estou falando isso, meus queridos, porque a noiva, o noivo, eu fico imaginando o noivo, olhando para a noiva desse jeito, com expectativas, com amor. Eu fico olhando Jesus para nós. Com expectativa no coração de quê? De que haja uma junção perfeita, de que haja uma conexão bacana, de que haja um futuro maravilhoso, que haja uma convivência harmoniosa e que não haja conflito nenhum. Eu estava olhando para essa palavra, eu fiquei imaginando Jesus como noivo, olhando para a sua noiva. Como é que está sendo essa relação do noivo com a noiva, do rei com seus súditos? Como é que está sendo? A Bíblia fala aqui que nós, como noiva, a igreja como noiva, é um povo privilegiado. Porque a Bíblia fala aqui que a rainha, que é a figura alegórica aqui desse texto, que é a noiva, que é a igreja do Senhor, ela está adornada de ouro finíssimo de Ofir. O que significa isso, queridos? Essa igreja ela está protegida. Ela está protegida. Ela está guardada. Esse dia para trás eu estava falando que nós, como humanos, nós fazemos de tudo para destruir a igreja. Você já reparou isso? Dentro da igreja há conflitos, há inveja, há fofoca, há contendas, há ira, há pecado, há tudo. Mas só que nós não conseguimos destruir a igreja do Senhor. Por quê? Porque a noiva ela está resguardada. Ela está guardada pelo noivo. O noivo protege ela. E não deixa que essa noiva se desmorona. Essa noiva ela está protegida pelo um ouro finíssimo de Ofir. E esse noivo sempre vai colocar essa noiva no lugar de dignidade. Eu amo aquela música. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor. Somos povo de Deus.
tua igreja resplandecerá. Sempre vai ser assim, queridos. Cantei mal, né, irmão? Você está rindo, misericórdia, mas me perdoe. Me perdoe. Não ouvi um glória a Deus, mas me perdoe. Mas é assim, queridos. A igreja está protegida pelo seu noivo. A noiva sempre está protegida. E, portanto, eu posso dizer para vocês, felizes somos nós, membros de uma igreja tão honrada e amada. Nós temos que estarmos sempre felizes. Nós não podemos deixar que este mundo atraia tristeza em nossos corações. Assim como eu creio que vocês também passam por diversos problemas, diversos conflitos, diversas lutas. Mas nós precisamos ser um povo felizes, porque nós somos a igreja do Senhor, e nada vai prosperar contra ela. Nós somos protegidos por ela. Nós somos protegidos pelo Senhor. Nós somos protegidos pelo Rei, pelo nosso Deus. Nós somos protegidos, queridos. A noiva mas a noiva, além de ser uma figura que é protegida, uma coisa linda de se ver, mas ela precisa também fazer a sua parte. Aí gera em nós, como igreja, responsabilidades. A noiva, ela precisa de carregar sobre os seus ombros responsabilidade. A igreja, ela não foi feita apenas por ser feita, mas ela precisa o quê? Glorificar o noivo. Ela precisa glorificar a Deus, assim como uma noiva com seu noivo. Vamos fazer vamos pensar juntos aqui. A Bíblia fala que a esposa precisa ser submissa ao seu marido. Assim a noiva, que é a igreja de Cristo, precisa ser submissa ao Cristo. O que significa? A noiva, ela não anda mais por si só, gente. A igreja, ela não pode caminhar da forma como ela deseja caminhar. Ela precisa ser direcionada, buscar essa direção que vem de Deus. E hoje nós corremos risco muito grande, queridos. Porque hoje existem igrejas que não são direcionadas pela palavra de Deus. Hoje existem igrejas que elas se movimentam à base das suas emoções. E muitas vezes, queridos, viver a igreja de Deus, ela não é fácil. Porque nós podemos ver isso como o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, poxa, o cara era o cara. Era um sujeito que sobressaía sobre todos. A Bíblia fala que ele era judeu, que era respeitado. Os outros judeus olhavam para ele com respeito. Admiravam o seu conhecimento. Podemos dizer que Paulo era um maioral ali. Foi discipulado. A Bíblia fala que ele foi um cara que ele era firme nas suas convicções, perseguidor da igreja. Mas depois que ele encontrou Jesus, encontrou o noivo, ele se tornou uma noiva. Apóstolo Paulo, ele se colocou como uma figura de uma noiva. E essa noiva, ele começou a ser submisso a ela. E a Bíblia fala que depois dele ser aquela pessoa que foi maioral dos judeus, um perseguidor da igreja, por outro lado, depois que ele se tornou uma noiva, ele começou a carregar as marcas do noivo sobre ela. Ele diz algo tremendo que me impacta, porque é o desejo que eu tenho para mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Esse homem começou a passar por necessidade. Esse homem começou a passar por aflições, por abandonos, por açoites. A Bíblia fala que ele passou por naufrágios por conta da obra de Deus. Foi abandonado talvez pelos seus melhores amigos. Mas tudo isso que ele passou, ele estava com o coração em paz. E tudo que ele conquistou lá, como figura humana, a Bíblia fala que ele tratou com o quê? Como um refúgio para a glória de Cristo. É assim que a noiva tem que andar, queridos. Então nós não podemos andar por nós mesmos. E eu quero exortar vocês aqui esta manhã. Trazer uma palavra de exortação, mas com muito amor, muito carinho. Nós precisamos ser igrejas, irmãos. Nós precisamos ser noiva. Nós precisamos aprender a sermos submissos. Nós precisamos aprender a andar de acordo com a vontade de Deus e não com as nossas próprias vontades e desejos. Se nós queremos glorificar o nome de Deus, nós precisamos submeter a Deus. E o que nós estamos fazendo? É bom nós olharmos para nós hoje e fazermos, poxa, será que eu estou vivendo o reino de Deus? Será que eu estou sendo essa igreja? Será que eu estou sendo essa noiva que tem alegrado o noivo? Porque o noivo me dá uma direção. E será que eu estou nessa direção ou estou sendo aquela noiva rebelde? Vamos citar o exemplo aqui de Ruth. Gosto daquele exemplo de Ruth. O livro de Ruth fala que existiam duas mulheres, e elas perderam os seus maridos. Ruth, Orfa. Orfa saiu. Ela se tornou uma noiva o quê? Rebelde. Mas Ruth, diante de Noemi, disse assim para ele, olha, o seu Deus será o meu Deus. Aqui agora eu vou andar nos caminhos do Deus de Noemi. E assim Ruth fez, queridos. E nós precisamos ser a Ruth do Senhor. Andarmos nos caminhos dele. Sermos direcionados por ele. Por isso, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas emoções. As nossas emoções podem nos derrubar. Elas nos atraem, muitas vezes, para fora do propósito de Deus. Nós não podemos viver sob emoções. Eu falo isso, eu cito isso de acordo com a vida de Paulo. Emoções. Se Paulo, se ele deixasse as emoções dele estar à frente das suas convicções, ele não ia terminar a sua vida dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. E a coroa da justiça está me esperando. Ele não ia, queridos, porque ele perdeu tudo por causa da cruz de Cristo. Gente, a igreja, ela foi estabelecida aqui para glorificar o nome de Deus aqui nessa terra. Mas para glorificarmos o nome de Deus aqui nessa terra, nós temos que entender que nós, como seres humanos, a nossa vida natural, ela precisa se perder. Tem que ter perda. Hoje nós estamos associando o Evangelho, o reino de Deus, como conquistas aqui nessa terra. E isso é errado. Isso não é reino, isso não é Evangelho. O Evangelho de Deus é diferente. É aquilo que é espiritual. E é por isso que nós precisamos carregar a cruz todos os dias. E quem não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. O que diz o Senhor Jesus? Não pode ser digno de estar na igreja. Eu não estou querendo colocar peso, queridos, mas eu estou querendo abrir apenas os olhos, para que nós venhamos entender o que é ser igreja. Eu sei que igreja tem que ser um amontoado de gente perdida, assim como eu sou, para sermos transformados e vivermos para a glória de Deus. Então, queridos, temos que entender, para encerrar aqui rapidamente,
A noiva ela tem um compromisso. Primeiro, separação. Nós precisamos separar do mundo, queridos. Separação. Aquilo que eu era, eu não sou mais, tem que ter uma nova mente. Se eu não tiver uma nova mente, a nossa vida cristã é uma farsa. Eu estou enganando eu mesmo. Se eu não tenho uma mudança de vida, mudança no meu interior, no meu estilo de vida, no meu estilo de padrão, conceitos, eu estou vivendo uma farsa. Eu não sou igreja, eu não sou a noiva. E eu sou convidado, convocado a obedecer o meu Senhor. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Deus, para Jesus, Ele é meu Senhor. E Ele sendo meu Senhor, eu tenho que seguir de acordo com o que Ele me conduz a seguir. É os passos dEle. Então vamos esquecer do nosso passado. É o que a noiva precisa fazer, esquecer do seu passado. Separação. Nós estamos com uma mente nova. Aquilo que eu fazia anteriormente, eu não faço mais. Aquele caminho que eu caminhava, eu não caminho mais. E muitas vezes eu não consigo entender, meus irmãos. Porque muitas vezes nós nos dizemos cristãos e fazemos coisas que o mundo faz. Eu não consigo entender. Que tipo de vida é essa? Que estilo de vida? Eu falo em todos os sentidos. Muitas vezes, queridos, nós damos crédito para uma pessoa por causa da sua posição. Pessoas conseguem admiração de cristãos por ele estar numa posição lá em cima. E deixa de olhar por aquele que perdeu todas as coisas por amor de Cristo. Assim como Paulo. Quem que você admira? Se entrasse aqui hoje. Nicodemos, com as suas vestes sacerdotais, aquela roupa mais linda, ou como um Paulo, frágil, apóstolo Paulo, frágil, simples, cheio de doenças, não tinha o que vestir, passando necessidade e fome, e ele perdeu, e ele estava vivendo assim por amor de Cristo. Quem que nós admiramos? Quem? Quem que você admira mais hoje? Uma igreja lotada, 7.000 pessoas. É essa aqui que eu quero frequentar. Você nem sabe o que está sendo pregado ali. Ou igreja que tem 100 membros, 40 membros, 30 membros, que pregam a verdade. Outra situação. Além de haver uma separação, tem que haver submissão, queridos. Um casamento não sobrevive sem a submissão. Não sobrevive. A noiva precisa honrar o noivo. O que significa fidelidade? Nós precisamos ser fiéis, queridos. Fidelidade. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Exatamente o que o salmista fala que é a partir do versículo 9. Vamos ler. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Está falando de separação aqui. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Então, a partir desse momento, Ele é o nosso Senhor. E a Bíblia fala, inclina-te perante Ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores.
tua formosura é a filha do rei, toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, e a sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Queridos, quando a noiva, ela assume o seu compromisso de separação e submissão ao Senhor, virá uma glória vindoura, através da igreja, através da noiva. A noiva, queridos, a noiva governará muitas coisas, a noiva governará muitas terras. A Bíblia fala que nós, como noivas, nós fomos constituídos reinos e sacerdotes e adotados na família de Deus. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz exatamente que nós somos aquela nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, geração eleita, para pregar a virtude daquele que nos chamou do império das trevas, e proclamarmos as virtudes do reino de Deus. A noiva somos nós. A Bíblia fala que da mesma forma que nós viramos filhos, nós viramos reis também, sacerdotes, povo de Deus. E através dela, o Senhor receberá honra. A igreja de Cristo, ela vai dar honra para Deus através das nações. E nós precisamos estarmos sujeitos a isto, querido. Nós devemos entender que nós fazemos parte de um povo, que é uma geração eleita vindo da parte de Deus, que precisamos proclamar o reino de Deus, mas não com as nossas bocas, mas principalmente com as nossas vidas, com as nossas atitudes. O reino de Deus, ele é glorificado através da igreja do Senhor, através das nossas atitudes, meus irmãos. Através das nossas vidas. A linhagem da graça que está nas nossas vidas nunca irá se extinguir. Nunca. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, a igreja de Cristo nasceu, e depois disso já se passaram mais de 2000 anos. De geração em geração, foi celebrado o nome de Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E de lá para cá os povos estão louvando a Ele, e nós fomos chamados para louvar a Ele, mas não apenas com os nossos lábios, com os nossos cânticos, mas com as nossas atitudes e ações. E assim vai acontecer até a volta dEle. Até a volta dEle. E nós fomos chamados para deixarmos as nossas marcas. As nossas marcas. Marcas de cristãos verdadeiros que glorifiquem o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Nós aqui aprendemos quem é o Senhor, quem é o Rei. Podemos perceber aqui que Ele está cheio da sua glória. Agora eu quero todos nós olhássemos para Jesus como noivo. Nós como noiva e Ele como noivo.
uma noiva adornada, com vestes maravilhosas, né? Como é que Jesus tem olhado para a sua noiva, que somos nós? Vamos pedir para Deus mudar o nosso coração esta manhã, queridos. Toca em nós, Senhor. Se essa palavra ou esse estudo nos constrangeu, já valeu a pena, Senhor. Muitas vezes nós olhamos para o lado, para os outros, mas temos muitas dificuldades para olharmos para nós mesmos. Eu quero pedir ao Senhor, através do Espírito Santo, que venha nos convencer esta manhã daquilo que nós precisamos mudar. Abre os nossos olhos, Senhor. Não deixe que nós sejamos enganados por nós mesmos. Nós não queremos servir religião, nós queremos viver o Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, sabemos, Senhor, que nós não temos capacidades nenhuma. Mas eu entendo que isso alegra o coração do Senhor, porque é assim que o Senhor começa a agir em nossas vidas. É quando nós entendemos que nós não somos nada e não temos capacidade para nada. Mas a Bíblia me fala, a tua palavra me fala que o Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos fortalece. E nós queremos ser esta manhã, sermos fortalecidos por Ti, para andarmos segundo a Tua vontade e a Tua glória, Senhor. Faça desse povo aqui, Senhor, um povo que alegra o Teu coração, que satisfaz o coração do noivo, e que ele tenha prazer de estar junto com a sua noiva. Faça, Pai, em nome de Jesus, que esta igreja, através do poder de Jesus, uma igreja em que o noivo tenha prazer de estar. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus, clamando, Pai, a Tua direção, a Tua força, o Teu favor sobre nós. Amém e amém. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra lhe exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a Tua justiça, cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo
pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos porque o Senhor se fez rei por nós. O Senhor nos alcançou. O Senhor nos fez sermos igreja. O Senhor nos fez um povo que deve glorificar o teu nome. E que seja assim, Senhor, todos os dias na vida desta igreja. E para isso, Senhor, eu conto com a graça e com a misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver da forma como alegra o teu coração. Ajuda-nos a ser aquela noiva que alegra ardentemente o coração do noivo, e que o noivo tenha grande prazer nela. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus.